Olá a todos, meu nome é Natália da Mata e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso artigo meu e da Alessandra Pereira Silva, que tem como título A Observação dos Impactos das Chuvas de 2022 e 2025 frente à infraestrutura de drenagem urbana em Franco da Rocha, São Paulo. Primeiramente, eu gostaria de começar pelos agradecimentos à Secretaria de Obras e Serviços da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, pois eu e a outra autora, a Alessandra, nós somos, respectivamente, arquiteta e engenheira civil concursadas na diretoria de obras da secretaria. A gente agradece o apoio da nossa secretaria para a publicação, né, para a apresentação deste trabalho. E também agradecemos as nossas bolsas, a minha bolsa de doutorado e a bolsa da Alessandra de mestrado em nossas respectivas universidades. Bom, introduzindo então um assunto, a emergência climática ela tem influenciado nas temperaturas globais e induzido a eventos extremos com vários desdobramentos, entre eles eventos climáticos extremos de precipitação, né, de chuvas. Para ser considerado um evento hidrológico extremo, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas estabelece que é preciso que a precipitação seja igual ou superior a uma chuva esperada num período de 100 anos, né, de uma recorrência de 100 anos, ou seja, o que a gente chama de período de retorno de 100 anos. Porém, existem algumas pesquisas, como a do Marengo IO, que indicam que eventos com um tempo de retorno de 100 anos têm se tornado cada vez mais frequentes na região metropolitana de São Paulo, seguindo esse padrão internacional de eventos climáticos extremos. Em Franco da Rocha não é diferente, já é uma cidade que enfrenta um histórico de inundações na sua região central, a região mais urbanizada da cidade. Como exemplo disso, nós temos um evento relativamente recente, que foi em janeiro de 2022, quando houve uma chuva com um tempo de retorno de 145 anos, segundo relatório do IPT, em que houve inclusive deslizamentos de terra em uma região, uma comunidade, e 18 mortes, inclusive, neste evento. Né? É claro que as instâncias estadual e municipal têm se mobilizado em torno dessa questão, mas com uma abordagem tradicional de drenagem, com a construção de reservatórios, o que a gente chama de piscinão. Né? Esses piscinões para a região estão inclusos no plano diretor de macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê, e eles são vários, né? Entre eles o EU08, o EO08, o AV03 e o EU09, né? O do córrego do Eusébio. Porém, o que a gente percebe é que pode ser que esses reservatórios estejam sendo insuficientes para evitar transbordamentos nessa região mais urbanizada da cidade. Um exemplo disso foi as chuvas do começo desse ano, em janeiro de 2025, em que houve o transbordamento do rio, né, do Juqueri e do Eusébio, mesmo com a quase finalização do EU08 e a finalização do EU09. E o AV03 também já finalizado. Então, o que indica que talvez eles sejam insuficientes, então, para evitar esse transbordamento. Nosso trabalho, então, tem esse objetivo de discutir sobre a contribuição das infraestruturas recentes executadas para a resiliência da cidade, frente à tendência de aumento na frequência de eventos climáticos extremos, de precipitação. Essa escolha justifica-se pela importância que o tema da resiliência e adaptação das cidades frente às mudanças climáticas tem tomado no cenário científico atual, e o recorte de Franco da Rocha torna-se relevante como um exemplo de um município na região metropolitana de São Paulo,
uma das áreas mais populosas da América Latina, né? E esse histórico de inundações na região também. Como método, nós adotamos 2 momentos de análise, um anterior à finalização do reservatório EU09 e outro após a sua inauguração. Os critérios das datas seguiram alguns tópicos, né, alguns fatores. Primeiramente, ambos deveriam ser durante a temporada de chuva, que a gente considera entre novembro e abril, que deveriam ser datas próximas de anos diferentes e apresentar eventos de inundação que exigiram a ação do poder municipal, né, a ação da brigada emergencial da prefeitura, para sanar os danos causados pós-chuvas. Então, a partir disso, desses critérios, foram escolhidos 2 momentos. Primeiramente, as chuvas de 29 a 30 de janeiro de 2022, como eu citei anteriormente, e o evento do começo desse ano, de 31 de janeiro a 1º de fevereiro de 2025. A partir da delimitação desses 2 momentos de análise, passou-se para a segunda etapa do método, que seria o levantamento de informações sobre cada um desses eventos. Então, nós consultamos dados pluviométricos de cada uma dessas datas, imagens de satélite da região do reservatório, antes e depois da execução do reservatório, e informações sobre as enchentes na região. A partir desses dados, então, nós realizamos a nossa análise. Então, começando agora os resultados da aplicação desse método, primeiramente foi elaborado o mapa do recorte da região central ali do município de Franco da Rocha, que coincide com a mancha de inundação da cidade. Esse mapa ele acaba sendo importante para a compreensão dos dados a seguir, especialmente para quem não conhece o local. Então, aí a gente consegue ver o viaduto, transpondo a linha férrea, a estação de Franco da Rocha e algumas vias importantes ali próximo da estação da CPTM de Franco da Rocha. Para quem não conhece, essa linha férrea é a linha 7 Rubi, que interliga a Barra Funda a Jundiaí, e passando por Franco da Rocha, né? Ali na franja noroeste da região metropolitana de São Paulo. Então, aqui nós vemos 2 fotos desses 2 momentos que nós escolhemos para análise. Do lado direito, nós temos o centro de Franco da Rocha no evento de inundação de 2022. E do lado, do lado esquerdo, né, de 2022, e do lado direito, o evento de chuva em 2025. E a partir desses registros fotográficos, a gente consegue identificar que a linha férrea da 7 Rubi, da CPTM, totalmente tomada pela água nos 2 eventos, a estação e viaduto também com trânsito impossível, e as vias centrais inundadas. Percebe-se que houve uma consequência semelhante nos 2 casos. As diferenças foram identificadas do lado leste da linha férrea, na rua Cavalheiro Sestini, que em 2025 não aparece inundada, e considerando que em 2025 já havia a construção do reservatório EU09, entendemos que ele pode ter contribuído para a atenuação desse evento, mas que não foi suficiente, então, para evitar a inundação clara aqui que se vê nas imagens. Coloca-se nas referências que os parâmetros dos projetos eles seguem aí um TR 100, né, um tempo de retorno 100 para sua estimativa de dimensionamento, que é um dimensionamento completamente tradicional e usual realmente, aplicado muitas vezes, correto, mas frente a esses novos eventos extremos, talvez eles sejam necessários ser revistos, pois não são suficientes, então, para atender a resiliência da cidade.
Outro momento foram, então, as análises de imagem de satélite antes e depois da construção do reservatório. Então, aqui nós vemos a imagem de satélite da região do EU09 em maio de 2021 à esquerda e à direita em março de 2024. A escolha das imagens não coincide literalmente com o recorte feito na metodologia, porque precisávamos de imagens com maior qualidade. Então, adotamos as datas mais próximas do que foi recortado, a fim de conseguir uma análise melhor e mais visual, mais clara. A partir das imagens, nota-se que houve a remoção da vegetação ciliar, a alteração da calha natural do Ribeirão Eusébio e o aumento do volume da capacidade do curso d'água. Isso contribui aí para o funcionamento do dispositivo. A gente percebe que houve um avanço da mancha urbana, especialmente com a construção de um conjunto habitacional verticalizado nas proximidades do reservatório, inclusive, né? A gente consegue enxergar a diferença aí do avanço. Então, a gente percebe que é uma região que continua seu processo de urbanização e consequente impermeabilização. As referências bibliográficas nos indicam que com esse acelerado processo de urbanização e a crescente densificação dos centros urbanos, observa-se também um aumento na frequência dessas inundações em rios localizados nessas áreas urbanas, pois esse fenômeno ele está diretamente relacionado à expansão das superfícies impermeáveis, à impermeabilização do solo, e a prática também da canalização de cursos d'água que fazem parte dessa subbacia, né, que no caso aqui nosso é o Juqueri Cantareira, intensificando a velocidade de escoamento por meio dos condutos e canais artificiais. O aumento no volume de água, que chega simultaneamente ao sistema de drenagem, ele acaba, por conta disso, excedendo a sua capacidade e provocando inundações mais frequentes do que as observadas antes, quando predominavam, então, superfícies permeáveis, né? Portanto, né, considerando o avanço da urbanização, da densificação, da área impermeabilizada, da canalização dos cursos d'água e ainda a intensificação dos eventos climáticos extremos de precipitação, estima-se que futuramente os desastres naturais possam se tornar mais frequentes se nada for feito a respeito, com a urbanização e eventos extremos de precipitação nesses núcleos urbanos. Passando então para a análise dos dados pluviométricos, levantou-se os dados de um pluviômetro próximo à região do reservatório U09 nas duas datas, né? Então esse pluviômetro é mantido pelo CEMADEM e nós fizemos então um gráfico do volume das chuvas em milímetros ao longo das horas, e aí nós temos inclusive os acumulados, né? Então, nota-se que no caso do evento de 2022, que é a linha azul, ela é mais esparsa, então esse volume ele está mais distribuído ao longo do tempo. Enquanto em 2025 ele está mais concentrado num determinado período ali da madrugada, percebe? Ali por volta das 4 horas da manhã. As referências, né, a bibliografia indica que quando um evento de precipitação tem um volume considerável e uma pequena duração, ele tem um maior potencial de provocar enchentes, pois esse volume todo acaba escoando e sobrecarregando a capacidade da calha normal, que é superada, gerando um extravasamento. Então, a partir desses dados, a gente consegue ver que o evento de 2025 teve até uma característica com mais propensão ao caso de evento de extravasamento do que o de 2025, né? Considerando a abordagem que nós temos, que é a da construção dos reservatórios, os reservatórios atuam realmente nessa direção, que eles são uma medida estrutural
de redução de enchentes, cujo objetivo é modificar a relação entre precipitação e vazão. Ou seja, né, essa questão do tempo, a vazão distribuída no tempo, retardando o escoamento e reduzindo os picos de enchente, o que gera um hidrograma amortecido, como a gente vê aqui no slide. Indica-se a possibilidade de que o reservatório EU09 não tenha sido suficiente para amortecer esse hidrograma, uma vazão suficiente para impedir o extravasamento do curso d'água. Né? Então, o reservatório serve exatamente para atuar nesse hidrograma, e mesmo assim, como nós vimos nas fotos, não gerou um amortecimento suficiente para evitar um extravasamento. Então, tendo em mente a tendência de intensificação desses eventos de precipitação extrema na região metropolitana, bem como o contínuo avanço da urbanização e consequente impermeabilização da bacia, nós questionamos se a implantação de tais medidas estruturais seriam suficientes para evitar eventos de perdas materiais e de vidas nos casos de inundação. Definitivamente, os reservatórios são importantes, estão atuando para que a gente não tenha situações piores, mas questiona-se se vão ser suficientes frente a essa mudança realmente no volume de chuvas e na intensificação desses eventos. Coloca-se hoje, internacionalmente, inclusive, algumas outras soluções que possam ser complementares, como as soluções baseadas na natureza, que aparecem como uma alternativa para a mitigação dos efeitos de impermeabilização do solo e do aumento do escoamento superficial, resultado dessa urbanização, que colaborou para a sobrecarga do sistema de drenagem tradicional. As SBNs, né, as soluções baseadas na natureza, então, são um instrumento que visa aproveitar o processo natural com o objetivo de gerenciar os processos urbanos de forma mais eficiente e gerar benefícios sociais, ambientais e econômicos para a sociedade. Então, já finalizando, a análise evidenciou que, mesmo com a implantação do reservatório, os impactos das chuvas persistiram e provocaram inundações na região central do município. A recorrência desses episódios indica que, apesar da ampliação das medidas estruturais de drenagem urbana, com a execução de estruturas convencionais como os reservatórios, ainda pode ser limitada diante da intensificação dos eventos climáticos e também do avanço da mancha urbana. Mas a gente precisa levar em consideração que o reservatório EU09 ele faz parte de um plano de macrodrenagem da bacia do Alto Tietê, então que é necessário para o seu bom funcionamento que o conjunto todo esteja executado, né? Então, reforça-se também a necessidade de adoção de elementos complementares e medidas não estruturais, como as indicadas das soluções baseadas na natureza. Além de estratégias de uso e ocupação do solo. Então, para pesquisas futuras, indica-se que esses temas sejam melhor explorados. Então é isso. Muito obrigada pela atenção. Deixo aqui o link de LinkedIn, né, tanto meu quanto da Alessandra, para que se interessados entrem em contato conosco. Agradeço muito a oportunidade da apresentação do trabalho. E é isso. Muito obrigada. Até mais.